Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Pecuária. E hoje eu vou falar sobre um tema interessante, vou fazer um link com o dia. Hoje me preparei para vir para a praia, todo animado, mas aí o tempo virou e está chovendo muito. Achei que eu ia fazer um café on the beach, só que não para de chover e aí eu resolvi fazer em casa, na praia. E aí me surgiu um pensamento aqui do seguinte: a chuva, para quem trabalha com terra, é maravilhoso. Eu particularmente sou apaixonado por chuva, mas tem muita gente que às vezes planeja ir para a fazenda e aí de repente aquele dia amanhece chuvoso, não dá para botar o gado no curral, a estrada fica com acesso ruim em alguns lugares. E aí, o que fazer quando o tempo está ruim? Eu costumo utilizar uma nomenclatura, eu chamo de escritório 80-20. Essa é uma regra que eu utilizo pela seguinte questão: todo gestor ele trabalha 80% com a cabeça, esforço mental, e 20% esforço braçal. O que eu quero dizer com isso? A maioria do tempo que um gestor eficiente utiliza seu tempo planejando, estudando, fazendo cotações, e aí você consegue trabalhar, utilizar aquele dia que em tese seria perdido por conta da chuva, planejando as atividades. Eu vou citar aqui para vocês agora 3 exemplos do que a gente pode fazer num dia de chuva, para não perder esse dia. O primeiro é o planejamento. Você pega, por exemplo, o planejamento financeiro, você vai fazer um controle, atualizar o seu livro caixa para saber quanto que você gastou naquele mês, quanto que você recebeu naquele mês, já fazer um balancete se for final de mês. Pode fazer um controle das despesas da semana, por exemplo, e aí ter esses dados mais acertados, mais definidos, fazendo os somatórios todos, né, para ter essa referência. Se você já tiver isso, maravilha. Você pode fazer, por exemplo, planejamento produtivo. Você pensar, por exemplo, numa parte da fazenda que você precisa recuperar, que tipo de utilização você pode fazer daquela área? Vai ser pastagem, vai ser milho, vai ser capim? O que você vai utilizar? Precisa reformar a cerca? Então você faz um pequeno croquis ali do que você precisa de insumo para aquilo, o quanto que vai ser. E aí, a partir disso, já me linka com um outro ponto, que é a questão de cotação. É um excelente momento para você ir na internet ou para você ligar para as revendas da sua cidade e fazer uma cotação de medicamento. Qual medicamento que você vai utilizar em curto espaço de tempo, daí a 30 dias, daí a 60 dias. Qual herbicida? Faz uma tomada de preços de herbicida para você ficar mais por dentro. A questão de ração, se você utiliza, ou sal mineral. Então, toda essa parte de escritório é muito importante. Pouquíssimos fazendeiros fazem isso. Ficam muito preocupados com a parte de produção, de estar lá acompanhando o campo, e a parte de escritório fica para trás, vai sempre deixando para quando tiver um tempo, aí perde às vezes alguns dados. E os dados hoje, eles são ferramentas extremamente interessantes na tomada de decisão. Se você tem os seus dados compilados, quando você se vê diante de uma situação em que precisa tomar uma decisão assertiva, você consulta o seu banco de dados e você vai saber se você já esteve nessa situação em algum momento e qual a decisão que você tomou nessa época, e se foi assertiva e qual foi que você tomou e que foi ruim, para não repetir. Então, o dado é uma ferramenta tão importante quanto o capim, tão importante quanto o boi. Você precisa ter os dados da fazenda cada vez mais atualizados e cada vez mais organizados para que você busque como uma ferramenta de auxílio na tomada de decisão.
E isso faz linkar com o terceiro ponto, que é a parte de estudo estratégico. Você precisa dominar o sistema da sua fazenda e desenvolver estratégias, seja de produção, seja de comercialização, e aí vale uma análise de mercado para você saber como colocar o seu produto, em que época você colocar o seu produto, qual o capim, por exemplo, que você vai utilizar, como que é adquirido essa semente, se ele, por exemplo, for plantado de muda, com quem que eu posso buscar. Então é um momento para você fazer contato com outras pessoas e otimizar esse tempo, transformar um dia de chuva num dia produtivo. O tempo está contribuindo a seu favor, ou seja, a chuva está vindo abençoada para fazer crescer o seu negócio. E você precisa fazer o seu trabalho dentro do escritório também para crescer o seu negócio. Então, a regra escritório 80-20 serve para isso. 80% do tempo de um gestor é trabalho mental, é análise de mercado, é cotação de medicamento, é planejamento, é revisão das decisões mais assertivas e na tomada de decisão utilizar todo esse histórico a seu favor. Esse foi o recado de hoje. Continue comigo, seguindo meu conteúdo, e eu estou aberto a dúvidas. Fiquem à vontade para me consultar, porque é um enorme prazer responder questão e ajudar a pessoas leigas virarem gestores autônomos de suas fazendas. Ok?